ela deve fazer um autoexame. Essa minha roupa é uma roupa que era uma roupa que era decente? Ou era uma roupa que exibe e chama atenção para as coisas que eu, como uma mulher, ou eu, como um homem direito, não devo usar o meu corpo para isso? Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, é lógico que o meu corpo não existe para me fazer dele mau uso. Eu tenho que fazer dele um uso adequado. Eu tenho que fazer dele um uso adequado. Eu tenho que fazer dele um uso correto. Então, irmãos, por que Jesus deu um novo mandamento? Porque a lei foi para Israel. Ela acabou? Não acabou. Porque o próprio Jesus disse que eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então a lei existe. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar o seu próximo. A lei existe. Você deve procurar um dia, ou reservar um tempo, se não der para ser um dia, pelo menos um tempo para você buscar a Deus, cumprindo o sábado. Não o sábado desse sentido que alguns ensinam aí, mas no sentido, o sábado ele aponta para quê? Para a necessidade de você buscar administrar a sua vida de uma maneira que você não passa a semana toda sem tirar um tempo para Deus. Você tem que tirar um tempo para Deus, seja no domingo, seja na segunda, seja que dia for, mas você tem que tirar um tempo para você consagrar a tua vida a Deus. Então a lei ela não terminou. Mas Jesus ele veio e cumpriu a lei na sua totalidade. Para quê? Para nos dar um novo mandamento. Não temos mais que ficar preocupados com o sábado ou com isso ou aquilo. Nós temos que ter uma preocupação, o amor. Bom seria que a igreja adventista fosse a igreja adventista do amor e não adventista do sétimo dia. Bom seria que fosse igreja adventista do amor. Não estou tendo nada contra os nossos irmãos, até admiro o trabalho deles e sei que lá tem muitos homens e mulheres de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão concentrados em uma coisa que é secundária. O mais importante não é o dia, é o amor. Está aqui, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então agora, a igreja não tem os 10 mandamentos, a igreja tem esse novo mandamento. O mandamento do amor, de amar um ao outro. A igreja agora foi constituída. O mandamento é o quê? O mandamento, irmãos, é uma base. É aquilo que alicerça toda a construção. É a carta magna. É como uma constituição de um país. É como uma constituição de um país. São as leis, são as normas, são os mandamentos que o cidadão daquele país tem que cumprir. E o mandamento é isso. O mandamento é a norma que Jesus deu, que nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprir, nós não somos discípulos deles. Se nós não cumprir, nós não somos o quê? Nós não somos seguidores de Jesus. O próprio Jesus diz aqui em São João, mais à frente, o próprio Jesus mais à frente aqui, ele diz aqui, São João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, ó, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Agora, quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, como nós mostramos que amamos a Deus? Como nós mostramos que amamos a Jesus? Como nós mostramos? Nós mostramos com o quê? Com palavras, mas as nossas palavras precisam ser confirmadas com as nossas ações. Porque se as nossas palavras não for confirmadas com as nossas ações, elas vão se tornar o quê? Palavras vazias. Aí vai se cumprir o que disse o profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios. Ou seja, os lábios deles me honram. Os lábios deles me adoram. Os lábios deles dizem que eles me amam. Mas o coração deles está longe de mim.
Ou seja, na prática, nas atitudes deles, eles não mostram aquilo que eles falam com os lábios. E por que Jesus manda que nós amemos um ao outro como Ele nos amou? Por que Jesus não disse assim, que nem Ele falou para os fariseus? Por que Jesus não disse assim, ame uns aos outros como a si mesmo? Por que Jesus disse que nós devemos amar como Ele nos amou? É porque o amor do homem pode ser fingido. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que Jesus não está mandando nós amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Nós devemos amar como Ele nos amou. Sabe por quê? Porque existe o amor fingido. A própria Bíblia diz lá em Romanos, o amor não seja o quê? Fingido. O que é o amor fingido, pastor Leonardo? É aquele amor que é só aparência. No fundo ele não é real. Ou então é aquele amor por interesse. A pessoa ama porque tem interesse de receber algo em troca. A pessoa não ama simplesmente por amar. A pessoa não ama espontaneamente. A pessoa ama porque tem interesse de algo em troca. Se não houvesse interesse, não amava, não dava tanta atenção. Mas o amor que nós temos que ter é um amor espontâneo. É um amor igual de Cristo por nós, que prova o seu amor conosco. Como é que Cristo prova o seu amor conosco? Que nós, sendo ainda pecador, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele primeiro veio e se doou por nós. Ele não chegou assim e disse, olha, primeiro eu quero que vocês me recebam. Se vocês me receberem, eu vou lá e entrego a minha vida e assumo a culpa de vocês. Não, eu não disse isso. Ele veio primeiro e assumiu a nossa culpa e deixou para nós o direito de escolher se nós queremos ou não Ele como nosso advogado. Você imaginou que privilégio ter Jesus como advogado? Sabe o que significa ter Jesus como advogado? Significa que você jamais vai perder a tua causa. Ter Jesus como advogado significa que a tua causa já tem o destino certo, é vitória. Porque Jesus nunca perdeu. Jesus nunca perdeu. E Ele mesmo diz em Apocalipse, é-me dado a chave da morte, do inferno. Ou seja, Ele tem todo o domínio em suas mãos. E Ele mesmo, quando apareceu para os discípulos, disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está com Jesus. Todo o poder Cristo detém em sua vida. Então, se Cristo detém em sua vida, por isso que a Bíblia diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque Jesus é o advogado deles. E se Jesus é o advogado, não tem como ser condenado. Porque quem tem Jesus como advogado, pode ficar sabendo, a defesa é uma defesa eficiente, eficaz. É uma defesa perfeita, a defesa de Jesus. É uma defesa perfeita. Agora, irmãos, por que Jesus trouxe um novo mandamento? Se já existia mandamento. Por que Jesus agora traz algo novo? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nós devemos fazer melhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã, o que significa as misericórdias do Senhor se renovam? Significa que a cada manhã, quando o sol nasce, Deus está dizendo para você que você tem uma nova oportunidade para fazer melhor, para melhorar os seus passos, para melhorar as suas atitudes, para melhorar a sua conduta. Então, a cada manhã, por isso que a Bíblia diz que tudo quanto tiver a mão para fazer, faça, porque na sepultura já não há mais esperança. A esperança está enquanto estamos aqui. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai-vos os vossos corações. Não endureça, por quê? Porque a voz do Senhor está falando hoje, está ecoando hoje. Então não endureça o teu coração, porque amanhã pode ser tarde. Nós não sabemos se amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre nós, mas ela se renovou hoje. Era hoje que foi nova. Hoje o Senhor renovou a sua misericórdia. Por isso que Ele deu um novo
gente mude para melhor. Por isso que a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Isso do justo. Por que o caminho do justo? Quem é o justo? O justo é aquele que é justificado em Jesus. Por que o caminho dele é como a luz da aurora? Porque ele vai sempre melhorando, ele vai mudando sempre para melhor. A mudança em Deus não é para pior, a mudança em Deus é para melhor. Ele vai sempre mudando, ele vai sempre melhorando. E por que Jesus deu um novo mandamento? Se o povo de Israel já tinha 10 mandamentos, por que Jesus deu um novo mandamento? Porque Jesus, ele veio trazer um novo concerto, uma nova aliança, no qual a própria palavra de Deus diz que ela é melhor do que a velha aliança. Porque na velha aliança, irmãos, na velha aliança era necessário constantemente que os sacerdotes estivessem sacrificando animais. Era necessário que o próprio sacerdote entrasse para sacrificar pela sua vida. Mas hoje, um sacrifício só já foi necessário, não se precisa fazer mais nenhum. Foi o sacrifício de Jesus. Por isso que basta você aceitar esse sacrifício. Você não precisa trazer mais nada. Basta você só trazer o teu coração e aceitar o sacrifício de Jesus. Agora, irmãos, Jesus fala para os discípulos. É os últimos momentos de Jesus com os discípulos. É os últimos momentos. Logo a seguir, Jesus vai ser preso. E Jesus vira para os discípulos nos seus últimos momentos e diz: ó, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Porque o cálice que eu vou beber, vocês não vão poder beber. E eu digo uma coisa para vocês: eu dou a vocês um novo mandamento. Por que Jesus estava dando um novo mandamento? Porque Jesus estava edificando a sua igreja. E Jesus estava o quê? Querendo que os discípulos tivessem a sua vida transformada, mudada. Discípulo, a pessoa não pode ser discípulo de Jesus se a sua vida não mudar. Não pode. Pessoa que fala assim: não, eu nasci assim, vou morrer assim, vai ter que mudar. Porque se não mudar, não adianta. Não tem como ser discípulo de Jesus e não mudar. E eu vou falar aqui para os irmãos para nós encerrarmos. 4 maneiras para o homem mudar. Como é que a gente pode mudar? Primeiro, uma revelação de Deus. Quer ver o exemplo disso? Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para o lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão teve a vida dele mudada. Até o nome dele mudou, porque na verdade ele se chamava Abrão. E Deus colocou o nome dele de Abraão, pai de uma multidão. Ele é até o nosso pai, nós somos filhos dele na fé. Porque a fé que existe em nós dois, primeiro existiu nele. A fé que hoje existe no teu coração, primeiro existiu no coração de Abraão. Então como é que a gente muda? Primeiro, com uma revelação de Deus. Segunda coisa, como é que a gente pode mudar? A gente pode mudar por uma ação direta do poder de Deus em nossa vida. A gente pode mudar por uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Quer ver o exemplo disso? Isaías. E você está no lugar certo, você está no templo. Igual Isaías. O profeta Isaías entrou no templo. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías entrou no templo, ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu o poder de Deus, foi uma experiência tão poderosa na vida dele, que ele enxergou os seus próprios pecados. Até então não tinha enxergado, mas ali ele enxergou. Ali ele enxergou e falou para Deus: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Ele viu o pecado dele e viu o pecado das pessoas que rodeavam ele. Ele falou: eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo pecador. De impuros, sabe o que significa? Significa que Isaías era um homem que falava besteira, certamente falava palavrão, certamente gostava de umas piadas. O lábio dele era um lábio que falava coisas indecentes. Mas ele viu o poder de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou um serafim, tocou os lábios dele. E a vida de Isaías foi o quê? Foi transformado, virou profeta de Deus. De um homem que falava besteira, tornou-se um homem que profetiza a grandeza de Deus. Quer ver um outro homem que teve a vida transformada?
transformada, Paulo. Paulo que saiu com cartas para prender os servos de Deus, para destruir os servos de Deus. Ele teve um encontro com Jesus no Caná e aquele encontro mudou a vida de Paulo. Ali naquele encontro ele recebeu uma chamada e a vida dele foi transformada. Por isso que Paulo disse assim: eu sou apóstolo não por vontade de homem, mas por vontade do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, para que a nossa vida seja mudada, Colossenses capítulo 1, versículo 9, a oração que Paulo fez pelos irmãos em Colossenses. Paulo diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. O que faz a gente mudar? Inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual, irmão? Alguém me pergunta, pastor Leonardo, o que é inteligência espiritual? É a capacidade. É a capacidade do quê? É a capacidade que vai além da experiência humana. Você consegue ter uma percepção além do natural. Você consegue ver. E para terminarmos, quarta coisa que pode produzir mudança na nossa vida: a nossa própria inteligência. Porque quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então você tem capacidade de adquirir conhecimento, de perceber, de entender, de agir. Você tem capacidade de parar, olhar e dizer assim: não, realmente